Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Schelliga e você está aqui de novo no Dri ao quadrado. Hoje a gente tem o Volney Barreto, que é um convidado super especial, e a gente vai falar um pouquinho sobre incorporações de medicamento no SUS, como é que funciona, não é isso? Exato. Volney, você podia começar se apresentando. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com grandes amigas. Como foi falado, sou Volney Barreto, médico hematologista. Atualmente eu estou na região de Araçatuba e trabalho no privado pela Unimed, que é a maior operadora daqui, e estou retornando à oncologia na Santa Casa de Araçatuba, que é o serviço do SUS terciário da nossa região, e também atuo como docente da Faculdade de Medicina em Salesiano. E é muito interessante, um assunto que me chamou a atenção desde a época da residência, dessa jornada que eu tive que aprender e também praticar do acesso de tecnologias no SUS, em especial na oncohematologia. Volney, eu queria que você começasse um pouquinho falando para a gente como é que é esse processo de incorporação de novas tecnologias no SUS, né? Porque a gente tem várias coisas que acontecem até que um medicamento, até uma tecnologia nova chegue para acesso ao SUS. Então conta para a gente um pouquinho como é que é isso. Perfeito. Então a gente tem que pensar num termo que é ATS, Avaliação de Tecnologias em Saúde. E quando a gente pensa em tecnologia, não se trata apenas de medicamentos, um novo exame de imagem, um novo teste laboratorial que seja ou não incorporado à prática clínica, em especial ao SUS, ao sistema público. É importante ressaltar que existem essas ATS em todo o mundo, mas o modelo que a gente considera até o mais alinhado é o do NICE, do Reino Unido, que ele trabalha justamente com... A gente trabalha aqui na Conitec. A Conitec é o órgão do Ministério da Saúde responsável pela avaliação de tecnologias em saúde para o sistema público. Então, o que é que acontece? Todo novo medicamento, todo novo tecnologia, exame, à medida que você tem a aprovação na Anvisa, vamos lembrar, na Agência de Vigilância Sanitária, você tem a aprovação do medicamento. Na Anvisa, que é analisado basicamente o tripé que a gente chama PICO, né, que é patients, os pacientes, quais foram os pacientes, qual foi a intervenção, que é o I, comparador, né, ou seja, aquela nova tecnologia versus a tecnologia que já existe, e os resultados, os outcomes, se teve benefício nos estudos pivotais, que nós no Brasil também tivemos a oportunidade de participar, para saber se aquele medicamento, aquela tecnologia é incorporado para ser usada no Brasil. Então, a Anvisa aprovou, depois existe um processo de precificação pela CEMED, e aí nós temos a questão do privado, que vocês falaram anteriormente com o Sami. Então, no privado, que é venoso, já entra direto. O que é medicação oncológica oral, ele vai ter que se submeter ao rol, né, da ANS. E no SUS, nós temos a Conitec. Então, a indústria farmacêutica, a farma, na medida que ela tem o seu medicamento aprovado pela Anvisa, ela pode submeter uma solicitação à Conitec para a incorporação de tal medicamento para tal doença, para tal indicação, muitas vezes as indicações aprovadas em bula da Anvisa. Então, a Conitec ela vai olhar, além da parte de medicina baseada nas evidências, ela também vai analisar a questão da medicina baseada em valor, o quanto de farmacoeconomia, de custo-efetividade, essa nova incorporação vai trazer para o sistema público de saúde, porque você não pode incorporar uma coisa e deixar de oferecer outra, e também
ver toda a questão de logística, se você vai ter uma compra centralizada, uma compra descentralizada. Por exemplo, existe uma grande discussão do CAR-T, né, do CAR-T-Cell. Se o SUS ele tem um dos tripés do SUS é a questão da integralidade, então teria que, se aprovasse o CAR-T, você teria que ter o CAR-T em todos os lugares, mas isso não é possível. Haverá provavelmente uma emenda para a incorporação do CAR-T via Conitec, para, no primeiro momento, alguns centros serem os responsáveis por utilizar essa tecnologia, saindo um pouco do conceito do SUS da integralidade. Então, a gente sempre tem que lembrar os conceitos primordiais do SUS: integralidade, equidade e acesso a todos. Direito à saúde, dever de todos, é obrigação do Estado. A gente sabe que o processo inicial começa com a droga aprovada pela Anvisa e depois ela vai para a Conitec, e muitas vezes esse período é um período muito longo. E eventualmente a Conitec não aceita a incorporação daquela droga. Não é aceita e aquilo deixa de ser oferecido para 75% a 80% da população brasileira, que a gente sabe que depende exclusivamente do SUS, né? Você acha que, nesse caso, não seria interessante que a Conitec estivesse muito próximo da Anvisa, ou seja, que se a droga não fosse o contrário, eventualmente, né? Se a Conitec aprovasse antes da Anvisa, para que depois esse processo seguisse o seu fluxo? Quer dizer, você acha que essa inversão de aprovações, isso não cria um problema, até do ponto de vista jurídico? Porque a gente sabe que, eventualmente, você tem a questão da judicialização de drogas até no SUS. Perfeito. A sua sugestão é algo interessante, porém a gente tem que lembrar que existe toda uma regulamentação nacional e internacional. Então, para qualquer ATS analisar uma incorporação, esse medicamento ele tem que ser aprovado pela Anvisa, até mesmo como emergencial, como aconteceu com as vacinas da Covid. Eu sou sempre um otimista. Então, o que é que acontece hoje que eu vejo de otimismo? A transparência do processo ela é muito maior. Então, diferente do que acontecia anteriormente. Hoje você tem acesso pelo próprio YouTube, pelas plataformas digitais, as próprias reuniões da Conitec, no qual você tem, a gente brinca até que às vezes é uma série Netflix, né? Porque você tem primeiro a farma apresentando seus dados, depois vem alguém contratado da farma para mostrar farmacoeconomia, depois vem alguém contratado pela própria Conitec, o interno do Ministério da Saúde, para fazer o contraditório, e hoje também entra a perspectiva do paciente, que eu acho isso muito relevante, que melhorou muito. Então, hoje também, a sociedade do paciente, no caso a gente é a Abrale, ela tem espaço para discutir. Isso, para mim, é o lado positivo. O lado negativo realmente é o retardo no acesso. Então, se a gente for lembrar do bortezomib, do Velcade, com muito trabalho da nossa sociedade, da BHH, nós conseguimos isso em dezembro de 2020. A proposta que estava caminhando na época porque você sempre tem que lembrar que existe uma entidade que é a Secretaria de Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos, a SCTIE. Essa é a secretaria que meio que faz o link entre Anvisa e Conitec. E o que estava se procurando na época do Nelson Teich, que ficou pouco tempo no Ministério, e o Denizar, que acabou também saindo, era uma proposta que eu achei muito interessante, de você ter uma ATS conjugada, do público e do privado. Na hora que a Anvisa aprova, você teria uma ATS mista, ou seja, tanto do privado quanto do SUS, e você teria um prazo de 90 dias para o privado e de 180 dias para o SUS. Já melhora. E o que é interessante? Tem situações que, às vezes, o privado não vai precisar incorporar, porque a gente tem que lembrar
que vai entrar prevalência de doença, vai entrar característica da população. Por isso a importância hoje do Big Data, né? Você ter dados, a ciência dos dados. Eu acho que hoje o que está caminhando é de ter uma ATS mista, privado e SUS, e logo depois da aprovação da Anvisa você tenha uma forma de avaliar. E aí tem também medidas de você poder interferir o fato da Conitec, no seu relatório inicial, recomendar a não incorporação. Isso não significa que não será incorporado. Na própria legislação existem mecanismos para se discutir a decisão preliminar da Conitec. E entre eles, o mais importante é a consulta pública. Então, a Conitec mostra publicamente que ela faz o dossiê tanto para o prescritor médico, como um dossiê mais simplificado para o paciente, mostrando a medicina baseada em evidências, farmacoeconomia, a sua decisão pela não incorporação. Então, você pode, através da consulta pública, trazer, e é muito legal, vocês estão fazendo, então, por exemplo, o PCDT, que a gente pode falar lá na frente, que é o protocolo de diretrizes terapêuticas de várias doenças, eles fazem tipo uma avaliação do que, tipo assim, foram 200 requerimentos de consulta pública. Ele separa quem foi de médico, paciente, grupo, sociedade, de ABHH, SBOC, e ele mostra até algumas que foram relevantes e eles justificam. Então, tem até o PCDT do Rodk, que uma das opiniões eu coloquei e eles me responderam. Depois a gente pode até discutir como eles respondem, mas eles mostram para você, você tem acesso a isso. Então, eu acho que a transparência está melhorando, lembrando que, infelizmente, ainda a distância de acesso entre o privado e o SUS ainda é muito grande. Ô, Volney, você não acha que esse processo da consulta pública é um processo bem burocrático, assim, quando a gente entra para fazer, né? Então, assim, tem a consulta pública, eu vou entrar para dar minha opinião. Eu sempre acho que é um negócio moroso, assim, você vai perder um tempo fazendo aquilo, e, enfim, alguns que eu fiz, eu sempre achei. Eu não sei como é que é para quem não é médico, se é mais simples e tal, eu nunca entrei nesse outro aspecto, mas eu sempre acho ele meio difícil, assim, não é uma coisa simples, você entra lá, dá sua opinião rápida e sai, sabe? Não, melhorou muito, assim, eu sempre... A própria BHH, que é a nossa sociedade, ela toda vez que sai uma consulta pública com assuntos relacionados à hematologia, ela coloca lá, porque são 20 dias, então você tem um prazo, então ela coloca lá, ela já deixa disponível o dossiê para médico, decidindo favorável ou não, dossiê para o paciente, já tem até o link para você entrar na consulta pública. Basicamente é uma identificação, se for pessoa física, CPF, se for pessoa jurídica, CNPJ, você diz se você concorda sim ou não, aí plenamente concordo pela metade, você pode justificar e você pode também incluir anexo de alguns artigos. Então, óbvio que as contribuições da consulta pública, ultimamente, elas são mais robustas, ou seja, a BHH descobriu que isso é uma forma de... Porque o fato também de incorporar não quer dizer que vai incorporar, então você tem que reforçar o lado positivo do parecer. Então, na sociedade também, a Abrae, a própria... se unem, né? Então, quando tem coisa de tumor sólido, a Abrae vai junto com a Oncoguia, que é a que defende os pacientes. Quando é o contrário, a Oncoguia também faz a sua contribuição. Hoje, tecnologia está aí, uma das questões da pandemia nos trouxe isso, a gente estimula e lembrar do prazo, né? Então, tem 20 dias, passou o prazo. Passou, a gente acabou. não... E eu acho muito interessante que quando eles trazem o PCDT final, ele mostra esse resumo das consultas públicas e, inclusive, traz nas caixinhas aquelas que eles consideraram relevantes e até respondem. Então, um exemplo que eu achei muito interessante, por exemplo, no informe de Rodkin, havia uma discussão, tanto da Pharma quanto da Abrae, de incluir o anti-PD1, que é o nivolumab, o pembro. E eles respondem, olha,
O processo aqui é para a incorporação do beneficiário. Se você pensa na incorporação, vamos reiniciar o processo. Então, não cabe no escopo naquele pedido de incorporação, naquele PCDT, essa situação. Então, se vocês olharem, tem muito disso, né? Você tem que saber onde atuar, como atuar. Quando a gente tem uma tecnologia no SUS, a gente preenche uma APAC, que é para que aquilo seja pago. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, o que é a APAC, para que ela serve, para que ela existe. Perfeito, isso é muito importante. A APAC, então, vamos falar autorização de procedimento de alta complexidade. A APAC, ela tem um histórico na época do INAMPS, né? Que o INAMPS é os primórdios do SUS, que vem com a Constituição de 1988, a Lei 8080, que é a lei que regulamenta e instala o SUS. Então, na verdade, a APAC, ela, no começo, ela tinha o que eles chamavam do sistema fee-for-service, né? Pagando pelo serviço. Então, eles tinham mais ou menos a quimioterapia para tal doença, eles faziam uma câmara de precificação, falavam mais ou menos que o preço, em média, seria aquele, e a partir daí você tinha essa PAC. Então, a PAC, eu sempre brinco, ela tem que ter, a PAC é cada crachá, então ela tem que ter o CID, que tem que bater com o código de procedimento. O CID da doença tem que estar confirmado com alguma coisa que é da doença. Se for no linfoma, o anátomo patológico, se for na leucemia aguda, uma imunofenotipagem, e o procedimento que você está pedindo. Ou seja, você não tem como você pedir segunda linha de tratamento de um paciente que nunca tratou. Então, ela tem que ter tem que estar tudo redondo. E a partir daí, esse é enviado ao faturamento. O faturamento diz, tá ok, cara crachá, CID bate, procedimento bate, exames batem, e os CACONs e NACONs, eles vão mandar isso para... Lembrar que isso aí é uma compra descentralizada, ou seja, o Estado e o município que compra, na questão do orçamento tripartite do SUS, a gente tem que lembrar que o SUS é tripartite, uma parte do Ministério da Saúde, outra parte Secretaria de Estado, outra parte Secretaria do Município, e quando está tudo ok, você recebe o valor referente à APAC. É importante ressaltar que a APAC não diz qual medicamento você vai usar. É o procedimento. Isso, é um procedimento. Então, qualquer medicamento que eu esteja disposto a usar e que caiba nessa PAC, eu posso utilizar, respeitando o CID e o código de linha, porque todo esse processo ele é auditável, existe uma regulação em cima disso. O próprio CACON, NACON, ele precisa estar em acordo, senão, por exemplo, vai ser glosado, não recebe. Daí a importância de que esse fluxo aconteça. É uma coisa que, isso da jornada que eu tive no SUS, era uma proximidade muito grande com o pessoal do faturamento, que é o nosso aliado. Não, é difícil isso, né? Porque eu tô no SUS também, né? E aí, às vezes, você fica lá, agora o que eu tenho que colocar aqui nessa PAC? Eu tenho que colocar aqui a terceira linha, eu tenho que colocar aqui a segunda linha, o que paga, se eu colocar esse CID, daí o que eu escrevo? Então, eu sempre acho que é isso que você falou, né? Você tem que estar muito ligado no faturamento e talvez dentro das instituições, eu acho que isso as pessoas que usam o SUS não sabem, né? E eu, como eu digo, e usuário, eu quero dizer a gente que está lá trabalhando no SUS e quem está usando o serviço também não sabe que a gente tem todas essas nuances. E aí eu fico pensando se o serviço, por exemplo, lá no Santa Marcelina, né, que é um dos lugares que eu atendo SUS, talvez o preenchimento da PAC devesse ser uma coisa feita pelo médico junto com o faturamento, né? Então deve ser uma coisa conjunta, não deve ser, porque a gente preenche a PAC, manda e muitas vezes volta, né? Essa PAC não rolou. Você sabe que lá no INCA você tem um sistema em que você é eletrônico, né? O preenchimento da PAC. Então, se você fizer o passo a passo e chegar no momento de você der o ok, às vezes ele não aceita. Então, tem sempre uma pessoa do faturamento da PAC no ambulatório para ajudar o médico no preenchimento.
Isso foi uma coisa ótima, que ela sabe muito mais até do que nós, médicos, no passo a passo. Sim, muito mais. E uma coisa também que eu acho interessante, como isso faz parte da prática diária do médico que está atuando no SUS, e a gente faz também treinamento de residente, deveria ter, eu sei que o residente quer atender, prescrever, fazer biópsia, ler lâmina, fazer quimioterapia, mas a vida dele vai ter o processo de preenchimento, seja da PAC ou lá na sua clínica do documento solicitando o tratamento qualquer que seja. Então ele tem que saber qual é o CID, ele tem que saber estadiamento, ele tem que botar o laudo histopatológico, a linha de tratamento, o protocolo comum. Então isso faz parte do treinamento do residente também. Então eu não sei se vocês tiveram essa problemática, mas é uma problemática do residente não preencher a PAC. Só que agora nós chegamos num ponto no INCA que faz o seguinte, eu já saí do INCA há um pouco tempo, mas isso já é uma prática. Você não consegue fazer a prescrição da quimioterapia se o doente não tiver a PAC pronta. Que está tudo linkado no sistema, né, Dri? Então, no momento em que você vai fazer a primeira linha, vamos dizer, Hodgkin, a gente vai começar a tratar um doente com a BVD. Você vai fazer a prescrição, mas só vai chegar até a prescrição final se você tiver prescrito a PAC antes. Então, isso já é uma forma de evitar que você prescreva sem fazer a PAC. Porque é muito fácil você prescrever. Você vai lá, peso, altura, superfície corporal, o protocolo está ali, você prescreve, manda para a quimioterapia, mas depois na hora da cobrança. Então, você não pode. Então, é linkado. Primeiro a PAC e depois a quimioterapia. Uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar também, que não é só de químio, né? Por exemplo, lá no Santa Marcelina, a gente tem uma dificuldade enorme quando a gente interna os doentes com neutropenia febril. Sim. E as PACs não cobrem aquele doente, porque a gente faz a internação lá, faz a IH para internação, que gera uma PAC para internação, coloca um código e aquele código não dá assim, a cobertura que a gente poderia ter. Então, eu acho que às vezes fica na mão do médico uma parte burocrática que talvez ou a gente precise realmente aprender melhor e ter treinamentos de fato, e que eu acho que isso é uma das coisas que eu e a Adriana a gente está trazendo para cá justamente porque a gente acha que é importante, né, que a gente discuta esses assuntos e que nós médicos que estamos ali fazendo aquele papel, realmente a gente tem que saber isso, ou a gente tem que ter dentro do serviço um outro jeito de preenchimento desses documentos burocráticos. E aí eu queria te perguntar, Vonei, como que você acha, nesse tempo todo que você passou por tantos locais, né, dentro do SUS, como você acha que isso evoluiu de fato? Assim, evoluiu? Não evoluiu do jeito que eu gostaria. É lógico que a gente tem que entender que, da mesma forma que nós temos vários Brasis, nós temos vários CACONs, vários UNACONs. Então explica antes o que é CACON e UNACON. Isso. Até depois você me corrige que às vezes o CACON é um centro de alta complexidade que está capacitado a realizar quimioterapia em pacientes oncológicos, ou seja, eu tenho que primeiro ter um hospital terciário, então vamos lembrar dos níveis de prevenção. Então nós temos no SUS o nível de atenção primária, depois o nível secundário, o nível terciário e até o nível quaternário, que aí vai entrar a questão do transplante de rim, transplante cardíaco. Então, no nível secundário, você pode ter um hospital que ele se habilite a ser um CACON, ou seria, você pode me corrigir, o UNACON seria uma unidade também de alta complexidade, mas ela é menor. Então, você tem que ter a questão de quantas quimioterapias você faz, para você, se você se encaixa no CACON ou no UNACON. O jeito mais fácil, quem faz banco de sangue. Então, tem banco de sangue, agência transfusional tipo que você tem tudo dentro do hospital, geladeira, sangue, tudo lá. Então, a agência tipo 2, que você só vai ter uma bancada lá e o estoque fica em outro lugar. Então, só para relembrar que a história do CACON, tem vários CACONs, tem vários UNACONs, por conta de vários Brasis. O que eu percebo é que vai muito do individual, das pessoas. Então, você não está com isso institucionalizado. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que, eu brinco nessa história da desobediência produtiva, então me incomodava muito, eu chegava lá, mas por que não tem isso?
Aí eu chegava com um paciente com linfoma no Hodgkin, não, mas ele tem anti-HBC positivo, não vai poder tomar. Não, mas eu estou olhando aqui no código de procedimento, se não for doença hepática crônica ativa, ele pode. Isso eu estou conversando com faturamento. Eu estou aqui com as transaminases, eu estou te provando que eu consigo. Então, o institucionalizado, eu acho que nas câmaras técnicas que tem as discussões da Conitec, aí você tem problema da questão da LGPD, que agora complicou tudo, né, em termos de... Mas esse sistema que o INCA tem, ele é interessante porque ele vai muito da teoria, não sei se vocês conhecem a teoria do queijo suíço, né? Vocês conhecem? Então, que nunca ouvi, então você vai passando uma faca por meio do queijo, então se você for passando por todos os buracos, você passa e tem o erro. Então você tem que trabalhar com quase erro, ou seja, você tem que ter vários momentos de checkpoint para justamente o quase erro você consegue corrigir, você não consegue chegar no erro final. Então, institucionalizar que a PAC ela só finalize depois de todos os campos preenchidos e tudo mais, e também ter um certo treinamento. Acho que duas coisas que eu me convenço cada vez mais, que o médico na graduação tem que entender de economia em saúde, que a realidade hoje é outra, e todo médico que esteja no SUS trabalhando com CACONs e NACONs, eles têm que ter um treinamento mínimo do que é um CACON, do que é um NACON, que é uma PAC, que a PAC é um procedimento, que esse procedimento não necessariamente está vinculado àquele medicamento, e ter esse alinhamento com o faturamento. Então, eu vi, quando eu estava no Santa Marcelina, muitas APACs voltavam de outros médicos, voltavam para mim, para eu resolver. Eu era o quase erro, né? Então eu te pegava, as meninas já vinham. Sobre o filtro, né? Eu era o cara do quase erro. E também ter a chance, né? Na medida que você conhece o processo, ter a chance de mostrar. Por exemplo, nós temos um viés hoje de uma APAC de brentuximab que não tem lastro, né, para comprar o brentuximab. Por outro lado, nós temos uma PAC para ver o CAGE que sobra dinheiro. Então, dessa questão da soma, que acontecia antigamente com os CACONs e NACONs, é que é outro grande problema, que é, na minha opinião, o subfinanciamento do SUS e a falta de atualização dos procedimentos de APAC. Então, você... A Adriana é mais nova, mas a PAC da LLC de primeira linha era R$ 82. Mas era na minha época de residente. Já era, né? Então, acho que tem que institucionalizar treinamento e uma discussão propositiva para aumento, a atualização dos valores da PAC e uma discussão grande, que isso aí não está transparente, falta transparência na Conitec, na Câmara de Precificação. Sim. Porque é que quando eu incorporo a tecnologia, eu vou dizer que essa PAC para essa linha é tanto. Como é que você chegou nisso? Era uma das perguntas que a gente queria fazer, né? Exatamente, porque se a gente está imaginando... Primeiro, uma coisa que você falou importante, nós estamos chegando num momento da oncohematologia e da oncologia de um modo geral, em que a dinâmica ela está muito mais rápida, seja incorporada, por exemplo, você vai assistir agora o IWCLL, que é um evento só de leucemia linfóide crônica, você vai ver um número de protocolos com drogas novas que vão chegar daqui a um ano. E como é que você vai incorporar isso, seja como é que a Anvisa vai aprovar, como é que vai incorporar na Conitec, como é que a gente vai incorporar na ANS. Então, a dinâmica, ela tomou uma velocidade tamanha que passa não só pela aprovação da droga, aprovação na Conitec, aprovação na ANS, e a questão da precificação, como você falou. A PAC ela tem que ser atualizada, porque você vai incorporando drogas, a Conitec vai aprovando, mas como você falou, como é que a gente vai, por exemplo, fazer com que o brentuximab caiba numa PAC para uma doença vamos lá, Hodgkin é uma doença incomum, não é uma doença comum, né? A gente não está falando de câncer de mama, nem estamos falando
de um linfoma difuso de grandes células. Linfoma Hodgkin é uma doença que deve ter um número que não passa de, 5 mil casos novos, é mais ou menos isso. Não é isso. Se você imaginar que 75%, 80% podem ficar curados com uma primeira linha, esse número cai mais ainda para uma segunda linha. Então, se você vai fazer uma segunda linha, que a gente sabe hoje que o brentuximab faz parte das principais guidelines, como é que a gente incorpora isso na APAC para que a gente possa oferecer um tratamento que ainda pode trazer um resultado tão satisfatório, levar o doente ao transplante, depois de você fazer manutenção com o brentuximab, e esse doente ficar livre de doença, um paciente jovem que pode voltar à sociedade do ponto de vista produtivo, de voltar a contribuir para a sociedade, não é isso, Dri, que a gente estava falando outro dia? A gente estava falando outro dia, até, Volney, de que essas incorporações em outros locais, eu não sei aqui, talvez você possa depois que você responder tudo isso que a Adriana falou, falar um pouco, mas em outros locais essa incorporação passa até por dentro da farmacoeconomia, assim, esse doente que eu vou tratar com essa medicação, ele vai voltar para a minha cadeia produtiva e aí ele consegue continuar contribuindo com o meu sistema de saúde, né? Ou ele não vai voltar para a minha cadeia produtiva, porque ele é um paciente, essa indicação é para um paciente de 80 anos, 90 anos, sei lá. Então isso também entra, né, nessas assim, prioridades de incorporações. E aí, quando a gente fala, a Adriana falou tudo isso da PAC, assim, o que acontece, né? Como que a gente entra com uma medicação que tem um certo valor de mercado, e aí eu entro com uma PAC abaixo desse valor, então eu não consigo cobrir, né? E aí fica a cargo do hospital cobrir esse buraco, justamente desse jeito que você falou, fazendo um quebra-cabeça, né? Então eu tenho uma medicação que o valor da APAC está acima do valor do mercado e uma medicação que o valor da APAC está abaixo do valor do mercado. Então como que isso acontece, Volney? Por que isso acontece? Aí eu acho que tem que ter os pesos e contrapesos em relação à ATS. Então, quando eu falo sempre ATS no sentido mais amplo, então a gente tem que pensar na Comitec, nós temos que pensar na Secretaria de Ciência e Tecnologia e insumos estratégicos, nós temos que pensar na questão da legislação. E o que acontece? Na transparência dos próprias ferramentas que nós temos disponível para, em todo sentido, evitar a judicialização, que a gente tem que trazer aqui que a judicialização é ruim para todo mundo. Por quê? Porque você compra a medicação, tem que comprar em 24 horas, com preço cheio, e fora toda a questão que envolve o hospital, o médico prescritor, o paciente. Lembrando que na oncologia, nós não podemos esquecer uma frase que eu achei muito interessante do professor Hatchimar, é a vulnerabilidade. Todos estão vulneráveis. O paciente está vulnerável, a família está vulnerável, nós, como médicos prescritores, estamos vulneráveis naquela situação de entender que existe uma opção de tratamento, mas que aquele tratamento foi incorporado, mas eu tenho uma PAC que não tem laço, então eu tenho acesso, mas não tenho acesso. Então, o que acontece? Uma das ferramentas que eu acho interessante, por exemplo, é você pedir a revisão do PCDT. Então, existe na legislação que é o PCDT, é o Protocolo Clínico Diretrizes Terapêuticas. Então, todos os medicamentos incorporados ao SUS, seja na oncologia, seja benigno, vai ter o PCDT ou o DDT. Então, eu até brinco com os residentes, até com os alunos da graduação. Você quer estudar resumidamente de forma de Hodgkin? Pega o PCDT de Hodgkin. Você aprende, lá vai estar tudo de epidemiologia, de estadiamento, foi muito bem feito. A própria ABHH ajudou, contribuiu. E nesse PCDT, a hora que tem o nó é na questão da precificação da PAC. Uhum. E aí, uma das formas que tem de se questionar isso é de pedir a revisão do PCDT. Isso é uma situação. Outra situação também, aí, infelizmente, vai entrar um pouco na esfera política também. E existe a comissão, né, de saúde, de câncer no Congresso Nacional. Foi até aquela própria comissão que tinha aquela PL
os medicamentos orais, né, eles, na medida que fossem aprovados pela Anvisa, automaticamente eles já estariam incorporados no privado, sem a necessidade de passar sobre o rol. O que é que eu vejo de positivo que está acontecendo em termos regulamentares? Houve uma mudança na ANS, no privado, que é igual que acontece na Conitec. A Conitec pode, então vamos ver, ATS, Conitec, SUS, qualquer medicamento aprovado no Anvisa e precificado, a Farma ou até outros agentes, a própria sociedade, como a BHH, pode requerer a incorporação, como foi o que aconteceu com o Velcade, bortezomib, que a BHH assumiu, fez a questão provocativa para juntar com a Conitec, pedindo uma incorporação que há 4, 5 anos havia sido negada. Então você pode, não é um ciclo fechado, você pode ter revisões, você pode ter ressubmissões. Então o que acontece? A Conitec ela tem essa vantagem. Então a qualquer momento, então por exemplo, eu estava discutindo com o professor Chiapponi, que a gente está se envolvendo no comitê de acesso, por exemplo, a gente pode pedir uma revisão do DDT de linfomas não Hodgkin para incluir o rituximab na IDLC, ou começar um processo do zero, entendeu? Então existem caminhos que a sociedade, os pacientes, que obviamente não vai resolver quem está lá na ponta, aí é uma outra situação, mas que permita a provocação de forma construtiva, e aí as pessoas vão ter a possibilidade de pelo sentar e discutir. Eu brinco que eu participei da época da PAC Paulista, que a gente tinha acesso a uma série de medicamentos, e a gente ia na secretaria, e o pessoal brincava na secretaria da saúde, na parte lá do... Não tenha... É um corredor sem cadeira, sem mesa, sem nada. Você fica em pé esperando, para realmente desestimular a sua... Você desistir, né? Desistir. Mas na nossa desobediência produtiva, a gente ia lá e ia tentar conversar. Ô, Vonei, deixa eu só fazer uma pergunta para ver se eu entendi. Então, assim, o brentuximab, vamos dar o exemplo do brentuximab, que a gente está meio falando dele aqui, ele foi incorporado numa PAC de segunda linha do Hodgkin e que não foi feita uma revisão de valor, é isso? E aí, por isso que eu não tenho uma cobertura adequada? Não foi transparente a discussão na Câmara de Precificação da Conitec, por que eles chegaram naquele valor lá de 5.770. E isso está numa situação que eles não abrem. Então, a transparência que eu elogiei tanto, que nós tínhamos até então, para essa situação não aconteceu. Então, é o que a gente fala, é uma PAC sem lastro, ou seja, eu vou ter que emitir dinheiro para poder ter acesso. Fala um pouco da diferença de valor, então, só para as pessoas entenderem. Assim, a PAC vale tanto e o PAC, mais ou menos, não precisa ser na vírgula. Vocês me ajudam. A PAC é de 5.770, se eu não me engano, a ampola, talvez que eu vi, com o paciente agora, 21 mil. Uhum. Aí tem a questão da miligrama, né, que você acaba, às vezes, tendo que comprar dobrado, por isso que tem a importância do uso compartilhado, assim, tempo bem cru. Isso é uma coisa que eu ia perguntar também, que é muito importante. Até a gente já faz isso no consultório, né? Você já coloca os doentes tratando no mesmo dia, justamente para evitar o desperdício, porque não se justifica, né? Isso é uma parceria nossa, por exemplo. No Santa Marcelina, não sei se a Adriana vai lembrar, a gente conseguiu, junto à diretoria, a questão do VLCade. Eu mostrei para eles, Economia e Saúde, que se eu tivesse direito a 3 VLCades para 3 pacientes, eu conseguiria que esse paciente fosse para transplante autólogo. Uhum. E o transplante autólogo, eles têm uma PAC de transplante. O valor alto. Já foi mais alto, né? Agora não está tão interessante, não. Mas o mieloma é um transplante, vamos dizer assim, mais simples, assim, o paciente... É diferente você falar, vou fazer isso no Hodgkin, que o paciente vai lá, pode tratado, fica 60 dias. Mas o mieloma mobiliza fácil, terceiro, quarto dia já está de alta, e a PAC ela é preço cheio. Uhum. Então, se numa PAC de transplante autólogo o paciente fica 3 dias
não usou sangue, eles vão pagar a mesma coisa daquele paciente que ficou 60 dias tomando sangue, antibiótico de amplo espectro. Então, há formas, né, de você... E o compartilhamento de dose, ele é fundamental e também sempre tentando ver com a farma a possibilidade de novas posologias, né, que nos ajudem também nesse sentido. Mas, em termos práticos, é no mínimo 1/3 do valor, para mais. A PAC, né? Ou mais, ou menos, né? Esse negócio do compartilhamento, eu lembro lá no Santa Marcelina que tinha o dia do Ritu também, né? Então, a gente, quando conseguia Vidasa, por esse sistema que você falou da PAC Paulista, que a gente ia lá e pedia o Vidasa, a gente fazia isso também, porque o Vidasa também tinha, que é para outras doenças, né? Mas a gente fazia para LMA e a gente juntava os pacientes e às vezes a gente conseguia, juntando de um paciente, fazer em outro. Então, eu pedia para um, fazia em dois, porque tinha um magrinho, tinha um mais gordinho e tal, e aí dividia as doses, abria um lá e conseguia fazer... justamente para conseguir fazer isso, e eu acho que isso não é só para que a gente consiga um valor adequado e manter o negócio funcionando. É uma economia, né? Evitar desperdício geral, né? Mas o privado já faz isso. Então, essa fala, economia e saúde, ninguém quer desperdiçar dinheiro. É o que eu falo, a finitude do dinheiro na saúde, ela existe. Só que para o privado a finitude é uma, para o SUS é outra. Mas a finitude do recurso, o sistema ser sustentável, ela existe. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para que a gente tenha mudanças significativas nesses sistemas todos? Então, assim, eu sou um doente de Hodgkin, eu estou tomando brentuximab, eu sei dessa diferença, né, de que alguém está pagando essa diferença. Lógico que isso cai imposto, cai um monte de coisa, a gente pode marcar um outro para falar disso tudo, mas o que a gente como sociedade pode fazer, né? Então, assim, eu sei que tem esse problema, que a PAC do brentuximab eu ia pagar 1/3 do que deveria pagar para que eu tenha, de fato, a medicação sendo, né, financiada ou custeada. O que eu posso fazer? Tem duas frases que eu gosto muito. Primeiro, que nós todos somos usuários do SUS. Então, a vacina que você toma para a Covid, a vacina que você toma lá, que você dá para os seus filhos, e nós somos pagadores de impostos, a primeira coisa. E toda ação leva a uma reação. E você não fazer nada também leva a uma reação. Então, esses dois parâmetros são muito relevantes. Eu acho que o paciente ele tem que estar aliado às suas ONGs, né, a BRALI, no Instituto Oncologia. O paciente tem que entender também a perspectiva dos outros, né? Não tentar só enxergar a sua perspectiva. Então, que a operadora vai ter sua perspectiva, o SUS vai ter sua perspectiva, o médico consultor vai ter sua perspectiva. E o que eu vejo de positivo é a nossa sociedade, a BHH, atuante com esse comitê de acesso, procurando diminuir a desigualdade, né, em relação ao acesso de medicamentos no SUS versus o privado. Inclusive, teve até um evento da BH que estava a deputada, que é da Comissão Parlamentar de Câncer, que ela ia se propor a fazer uma audiência pública no Congresso para trazer essas nossas demandas, tá? E certas situações, infelizmente, a gente tem que saber quem é o responsável. Então, por exemplo, do brentuximab, a PAC. Na medida que é uma PAC, que é uma compra descentralizada, e a gente tem que raciocinar que eu sempre briguei muito, uma das minhas colocações lá na consulta pública era que fosse a compra centralizada. Por quê? Não é com o Vivec, né, por exemplo, que é o exemplo. Isso, o próprio rituximab também. Uhum. Só que eles falam que o conceito do SUS tripartite, como centralizada, está totalmente fora do pilar do SUS. Então, esse é um problema. Então, como é que eu vou sentar na mesa com defensores do SUS, e eu sou um defensor do SUS, nós somos, pedindo uma compra centralizada, se o conceito é tripartite? Entendeu? Complicado. Então, existem algumas exceções. Então, só para a gente entender, o rituximab ele começou como descentralizado. Os CACONs grandes, tipo INCA e CESP, como eles tinham uma demanda grande, eles conseguiam chegar no fabricante e negociar preço.
diferente do... Até porque hoje o rituximab você tem os biosimilares, né? Mas eu estou te falando isso lá atrás. Tá. Porque uma das regras de compra centralizada pela lei é o risco de desabastecimento. Uhum. E o INCA teve sempre um papel um pouquinho diferente, né? Porque como ele não é Ministério da Saúde, ele é Ciência e Tecnologia, isso vinha direto. Então nós tínhamos bortezomib já muito antes da aprovação da PAC, muito antes. A gente já usava, a gente tinha uma cota mensal de 30 pacientes, não, de 30 tratamentos, não eram 30 pacientes. Às vezes você tinha uma lista, o doente saía da lista porque ou transplantou, entrava o que estava na lista. A gente fazia assim, entendeu? Eram 30 tratamentos. Então era uma forma de oferecer pelo menos 30 tratamentos com bortezomib. Isso foi muito tempo até assim. Isso, né? Até isso é engraçado, porque se você for pensar que o sistema tem que ser universal e dar direito para todos, você tem alguns lugares onde dá o direito há muito tempo, o INCA dando bortezomib e outros que não. E hoje a gente tem esse problema também com outras medicações, então tem lugares onde você consegue fazer tratamentos de LMA ou de SMD com algumas medicações e não consegue em outros lugares. E aí você tem essa, você está falando, né, toda essa compra centralizada, mas tem uma diferença, dependendo de onde você está, você tem o direito ou não, né? Por isso que ele falou que tem muitos Brasis no Brasil, né? E muitos CACONs e UNACONs, né? É um modelo de financiamento. Então, você tem modelos de financiamento como o do INCA, você tem modelo de financiamento que você está vinculado a um OSS, você tem modelos de financiamento pactuados, que eu acho um dos mais injustos que tem. Por exemplo, o pactuado, ele fala, você tem direito a 100 APACs. Eu te pago 100 APACs por mês, um exemplo bem simples. Eu atendi 120. O 20 a mais é seu. Mas eu sou assistencialista, eu vou deixar de atender? Aí eu acho a questão de justiça. Se um hospital X tem direito a 100 pactuado e está usando 60, então tira os 40 daquele. Claro. Mas não é tão simples assim. Entra a questão política. Então, só para relembrar a parte de segunda, terceira linha, para a ROD, que é de 5.700, então dá um terço para um ampola, você vai ter que usar mais um ampola, então realmente você tem que ter, emitir dinheiro, você vai ter que emitir dinheiro de alguma forma, e o que se discute é que agora, nessa situação, ou você vai para uma revisão, ou você vai junto ao Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que é o final da linha, o grande responsável pela PCDT, pela classificação da PAC. As secretarias de estados da saúde do município, elas vão tentar oferecer alguma coisa baseada no que ela tem de verba, no financiamento, no modelo de financiamento e tudo mais. Mas eu acho que a gente melhorou, porém tem algumas situações críticas atuais que nós precisamos trabalhar para ter mais acesso. E só lembrando também que a Conitec, a qualquer momento você pode entrar com um pedido de incorporação. Uhum. E a ANS, para você ver como a minha perspectiva de que a coisa vai andar mais junto, a ANS vai acabar com essa história bianual, que na verdade são 2 anos que viram 3. A ANS mudou a lei a partir de outubro desse ano. O rol, teoricamente, você pode submeter qualquer momento. Automaticamente, igual que nós temos na Conitec. Não, porque faz sentido, né? Se você imaginar o tanto de droga para LLC, por exemplo, que foi aprovada nos últimos 2 ou 3 anos, você não pode ficar esperando 2, 3 anos, ainda com risco de não ser aprovado, né? Então, não, e ainda com risco de ser aprovado a hora que você não está nem mais usando aquela droga, porque aquela droga já veio outra. O ofatumumab, né? Você nem usou, né? O ofatumumab foi uma droga que chegou, mas nem apareceu, né? Já ficou para trás. Olha, excelente essa discussão, Vonei. Acho que dava para a gente ficar aqui, sei lá quanto tempo. Dá para ficar umas 3 horas falando só disso. Eu já tive 1 milhão de ideias aqui enquanto vocês falavam. Eu acho que é isso, né, Dri, que a gente tem para falar. Não dá para a gente se alongar também muito. Vonei, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Já tinha outras ideias para te chamar para outros podcasts. Toda vez que a gente tem um convidado, eu já tenho ideias para chamar para o próximo. Isso é ótimo, né? Porque depois a gente vai voltar.
Então, muito obrigada mesmo por você ter vindo despender o seu tempo aqui com a gente e os seus conhecimentos, que são únicos. Assim, eu acho que tem algumas pessoas que dentro da hematologia, eu não sei nas outras especialidades, mas que entendem muito dessa parte de farmacoeconomia, de economia em saúde da parte jurídica também. Então, eu acho que isso aí a gente tem que disseminar mais para que todo mundo entenda melhor desse processo, né, Adri? Isso aí. Volney, muito obrigada. A gente, só lembrando, a gente mantém um podcast do DRI ao Quadrado nas todas as plataformas digitais, Spotify, Google Play, Google Podcast, enfim, é só procurar. E a gente também salva, por enquanto estamos salvando os vídeos no meu YouTube, que é o Linfopedia Tube, e nos nossos canais também do Instagram, a hematologista da Adriana e o Linfopedia meu. Um prazer enorme, Volney, volte sempre. Obrigado, parabéns vocês duas pela iniciativa, e são iniciativas como essa que vai permitir que a gente tenha cada vez mais sucesso nas empreitadas. Parabéns e obrigado. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.